CSI da aviação, jornada de trabalho, no caso, Mamonas Assassinas. E vamos falar um pouquinho sobre os aspectos humanos e fisiológicos. Então vamos lá? Fadiga. A pergunta que nós fazemos é o seguinte: os pilotos, piloto, no caso da tripulação técnica, piloto e copiloto, estavam cansados, estavam fadigados, tinham ultrapassado os limites do corpo humano? Vamos lá. Eu vou falar um pouquinho de neurociências. Eu deixo bem claro que a neurociência é uma concepção que o professor Calazans está inserindo, introduzindo na aviação. Calazans, tem a psicologia, tem a psicanálise. Eu acredito que a neurociência tem algo a acrescentar. Neurociência, ela usa uma expressão um pouco diferente. Na aviação, nós usamos o termo consciência situacional. Na mesma medida, o termo é diferente, estado de alerta é o que nós vamos ver hoje. Para mim, professor Calazan, sempre é um grande prazer tê-los a bordo. CSI da aviação, jornada de trabalho. Então vamos ver, presta atenção. Para isso, eu preciso me valer da lei do aeronauta à época do acidente. Pessoal, cuidado, parece bobeira, mas eu já vi pessoas trabalhando como peritos se valendo de documentos desacertados. Então, muito cuidado. Qual é o documento, qual é a lei vigente à época do acidente que se enquadrava no acidente? Então, na época, era a lei do aeronauta de 84. E muito cuidado, também a lei do aeronauta trata de voo nacional, voo internacional, de helicóptero e assim por diante. Então, nós precisamos também enquadrar a, a investigação, a perícia dentro da aeronave, o tipo de aeronave e, cuidado, o tipo de voo. Aqui, muito cuidado, era voo por instrumento, era voo visual. Então, esse alerta é importante, tá? Eu preciso enquadrar a situação dentro dos fatos. Eu falo isso porque 30 anos de Mamão Assassino e parece que muita gente não aprendeu nada. A gente vê pilotos ou alguns especialistas falando sobre o assunto de uma forma inadvertida. Não é bem isso, não. Muito cuidado com isso aqui. A lei do aeronauta previa uma jornada de trabalho de 11 horas naquela situação prevista, tripulação simples e assim por diante. Então vamos lá? Eles começaram às 6h40. Aí, muito cuidado. A gente vai levar em consideração 6h40, mas eu faço uma pergunta. Para quem for perito e trabalhar como neurocientista, eu recomendo um perito aeronáutico, quando for necessário, trabalhando dentro do processo, se for necessário identificar esse assunto aqui, fala com o juiz para contratar um psicólogo ou um neurocientista para fazer essa análise, que essa análise é muito importante. Começou às 6h40? Não sei. 6h40 eles foram trabalhar. Eu falo isso porque o relatório diz que ele começou, a jornada começou às 6h40, e é claro que nós devemos partir desse pressuposto. Mas eu me lembro de um comandante que ele se apresentou para fazer um voo, um piloto de 74, Boeing 747, e quando se apresentou, ele falou que não estava preparado para fazer o voo, porque o hotel que foi reservado, em frente ao hotel, teve uma casa de show, que teve show a noite toda, e ele não conseguiu dormir. Tá? Então, muito cuidado, porque às vezes a pessoa começa uma. Não estou dizendo que é o caso aqui, tá? Mas muitas vezes acontece que a pessoa não está preparada. Então, vamos considerar que ele dormiu bem, não teve problema, não teve doente, não teve resfriado, que começou às 6h40. E deveria ter terminado com 11 horas, deveria ter terminado, segundo a lei do aeronauta, às 17h40. E que hora que terminou? O acidente, nem sei que hora terminou, né? Na verdade, não sei que hora ia terminar. Mas terminou com um acidente que foi às 23h16. Então vamos lá? A jornada deveria ter acabado às 17h40, foi até 23h16. Ou seja, eles tiveram uma jornada, ao invés de 11 horas, tiveram uma jornada de 16 horas e 36 minutos. Pá, pá, pá. Alerta vermelho, 5 horas e meia a mais do que o limite, ultrapassando o limite. Tá bom? E aí vamos lá. E a outra coisa ainda, em tripulação sem acomodações. O que quer dizer o seguinte: eles saíram de Piracicaba de manhã, olha que coisa interessante. Decolaram de Piracicaba, 6h40, 7h10, depois foram para Guarulhos, e de Guarulhos foram para Brasília. E Brasília ficaram o dia todo no aeroporto. Não vou entrar em detalhes, mas está na lei do aeronauta.
Quando o voo atrasa 4 horas ou mais, é obrigado ficar em acomodações. Então, neste momento, eles ficaram o dia todo zanzando. Você sabe que hora que eles levantaram? Não sei. Talvez 5 horas da manhã, talvez até antes. Você sabe o que é você ficar o dia todo de pé ou sentado no saguão do aeroporto, restaurante, lanchonete? Sabe o que é isto? Então, eles não poderiam ter ficado. Que cansaço que traz isso. É um cansaço horrível. Leva sim a fadiga. Faz com que a pessoa venha a perder o estado de alerta. Eles deveriam ter sido acomodados aqui nesse momento. O que fazer? Solicitar. Solicitar repouso nesse momento, ou quando chegar às 17h40, opa, 17h40, organização, Madrid Táxi Aéreo, empresa de táxi aéreo, 17h40 nós precisamos de um repouso. Ou o que vai fazer? Ou a banda vai embora no outro dia, ou a banda vai embora no mesmo dia, com outra tripulação, ou vai embora no outro dia. Mas eles ali, o comandante e o copiloto tinham obrigação de encerrar aquele voo. Era isso que deveria ter sido feito. No entanto, eles ficaram prolongando. Então, aqui devia ter acabado toda essa história. Tá bom? O artigo 34, e ainda fala, o artigo 34 da Lei do Aeronáutica fala que eles deveriam ter um repouso de 12 horas. Então, vamos lá? Deveria acabar 17h40, 12 horas depois, só que eles poderiam iniciar outra jornada. E pronto, acabou. E nada disso eles fizeram, tá bom? E aí, vamos lá. Estresse na aviação, né? Olha só que coisa interessante. Às 10 horas do mesmo dia, se foi num sábado, né? Às 10 horas, o comandante encontrou um outro amigo e falou: estou com areia, eu estou de uma maneira como se estivesse com areia nos olhos. Pessoal, quando ele fala isso, olha só que depoimento muito interessante. Isso 10 horas da manhã, não foi 10 horas da noite, não. Não foi quando ele assumiu o voo de retorno, não. Antes de decolar. Aqui, né, ele já deixa bem claro, o corpo fala, areia no olho, e mostra que ele estava cansado, afadigado. Na minha opinião, em se tratando de um voo sério, responsabilidade, aqui tinha que acabar tudo. Nesse momento, tudo tinha que acabar, né? Se ele está cansado, troca a tripulação, troca o voo, vai de voo comercial, seja lá. E o voo, lembrando que o estresse, a aviação, ela é estressante por si só, mas há situações que o estresse é potencializado. Velocidade alta, que era o caso do jatinho, nós já falamos sobre isso. Voo IFR, eu que fui piloto visual e IFR, o voo IFR é muito mais estressante. A arremetida, que era o caso, né? A arremetida, quando você arremete o avião, a arremetida não é um procedimento, uma manobra perigosa, não. Um avião vem descendo com uma determinada velocidade, trem de pouso baixado, flap acionado e assim por diante. Quando precisa arremeter, o piloto desconfigura totalmente a aeronave, a atitude. A aeronave deixa de descer e passa para a subida. Deixa de desacelerar e passa para a aceleração. Essa desconfiguração, essa mudança brusca, traz um estresse danado. Não é perigoso, não há perigo aqui, mas há uma mudança de procedimentos que piloto e copiloto precisam estar com estado de alerta, totalmente alerta para que todos os procedimentos, além do procedimento do próprio avião, há o procedimento relacionado ao tráfego aéreo. Vai para cima, vai para o lado, vai para a esquerda, para que lado que vai, o que diz a carta de navegação em relação a subida, lembrando que no período noturno as condições são piores ainda, o homem não foi feito para trabalhar no período noturno, então, olha que coisa interessante, no período noturno, a noção de, a noção de distância e profundidade se perde, tá? Só 5, ok, vamos lá. A noção de profundidade se perde, então o piloto, ele se enquadrou, entrou numa situação profundamente estressante. Tem mais elementos aqui, profundamente estressante. E, além de tudo, em condições normais, ele já teria, já seria periclitante. Estando afadigado, ultrapassou e muito, essas coisas se potencializaram muito, muito mais. Então, distração, isso ficou bem claro. Houve distração, houve procedimentos incorretos, deficiência. Então, lembra que a aeronave estava muito alto, muito veloz,
deslocada do eixo. Não temos a menor dúvida de que estes resultados foram consequências do estado de alerta prejudicado. Não temos a menor dúvida. A arremetida, né? A carta tinha que subir em frente, não é para a direita nem para a esquerda, não vou falar isso aqui agora. A arremetida era uma só, subir em frente para 6.000 pés na Boa de Bom Sucesso. O estresse, não tenho a menor dúvida que o estado de alerta reduzido fez com que eles tivessem esses erros, né? Período noturno agrava mais ainda. E a fadiga não percebida. Interessante que quando você está fadigado, você perde normalmente o discernimento. O que é o discernimento? Você não consegue discernir. Você perde a percepção, né? Para quem voa noturno já consegue ver essas diferenças. E a fadiga ela se equipara a problemas psicológicos. A pessoa, quando está com problemas psicológicos, normalmente dificilmente ela vai identificar. Ela não vai para o hospital. Ela é levada normalmente. Porque ela não tem poder de decisão, não tem poder de discernimento. Ela não consegue identificar que ela está doente. É a mesma coisa o piloto. O piloto, às vezes, está muito cansado, fadigado, e a fadiga reduz o poder de discernimento. Ele não consegue perceber isto, tá? E aí, a neurociência. Então, eu repito, um perito aeronáutico trabalhando em acidente aeronáutico e identificando circunstâncias que possam afetar a segurança de voo ou que foram consequências, eu dou uma dica aí. Contrate um neurocientista para fazer essa análise. E a pergunta que nós fazemos, caminhando para o final, é a seguinte: houve nexo causal? Houve relação de causa e efeito? Você acha que o cansaço... Houve fadiga do piloto aqui, tá? Então, os pilotos ultrapassaram a jornada de trabalho, na minha opinião, e muito. Em condições periclitantes, período noturno e aquele monte de coisa que nós já falamos. Houve uma relação de causa e efeito. Se nós estabelecemos a relação de causa e efeito, nós podemos trabalhar com responsabilidade. E um perito, ele tem que saber isso. Caminhando mesmo para o final, foi muito cogitado que os controladores foram culpados por esse acidente. Em outro episódio, eu vou explicar a conduta dos controladores, e, na minha opinião, os controladores não deram causa ao resultado, né? Os pilotos não pediram para arremeter, não solicitaram a arremetida. Arremeteram sem instrução dos controladores. Então, não houve erro dos controladores na instrução da curva inadvertida. Então, é muito bom trabalhar com esse assunto para nós trabalharmos não só com o nexo causal, o que deu causa, resultado, quem deu e a responsabilização. Isto é muito importante. Eu vou trabalhar com outro vídeo que fala sobre o caminho da indenização. O caminho da indenização tem como ponto de partida isso aqui, tá bom? E assim nós caminhamos para o nosso final e fica aí o convite para você conhecer os nossos grupos e participar. Pessoal, esse acidente tem mais coisa para nós falarmos. Resumindo e acabando, a fadiga reduziu o estado de alerta, que teve consequências horríveis. E, na minha opinião, a relação de causa-efeito tem tudo a ver com a conduta dos pilotos de não pararem esse voo. Eles poderiam ter evitado esse voo se, às 17h40, eles tivessem encerrado a sua jornada. Para mim, professor Calazan, sempre um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.